Será que tá ligado? Fala, mas como assim? Olha o que tinha ali.
Sim, também não agora não perde, vai dar ainda. Boa noite. Isso também é chato. Já podemos iniciar. Pessoal, eu queria desejar uma boa noite a todos. Em meu nome, eu sou o Kelvin, eu sou o presidente do LCPEL. Em nome do pessoal da UCPEL também, que está participando com a gente nesse que é o nosso primeiro Cinemed PEL. Queria agradecer a todo mundo de toda a organização que está participando e os nossos colegas da área da saúde que também estão nesse evento. Só para começar, para a gente encaminhar mais ou menos como é que vai ser. O professor Vladimir, agora eu já vou apresentar ele, alguns já conhecem, quem é da UFPEL e da UCPEL, vai apresentar as considerações dele sobre o filme O Sol é para Todos, e a cada 2 slides a gente vai ter um momento para perguntas. Como vai funcionar esse momento? A gente vai abrir o microfone para 2 pessoas somente a cada 2 slides. Depois, ao final, as pessoas que quiserem mandar perguntas escritas, a gente vai fazer ao final, e aí vai ter um ritmo mais aberto. Vamos abrir os microfones uma pessoa por vez para conversar com o professor, e aí todo mundo vai durante as slides a gente só vai poder abrir para 1 ou 2 pessoas. Como isso vai funcionar? A solicitação vocês fazem no chat, tá? Logo após o momento que o professor liberar para perguntas, que aí a gente abre o microfone e a pessoa pode fazer. Também tem a opção de vocês mandarem a pergunta e o professor lê no chat e responde para vocês. Acho que, dito tudo, agradecendo a presença de todos, eu vou passar a palavra para o professor e assim que ele quiser começar, a gente já inicia. Boa noite a todos, meu nome é Vladimir Duarte. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite da FMSA, das 2 universidades, do CPEL e da UFPEL, e também a presença de um grande público que eu vejo aqui, para que num dia de pandemia, numa noite, na verdade, a gente possa estar discutindo um pouquinho de medicina forense, de medicina legal, sob o ponto de vista de uma obra de arte consagrada, de um filme consagrado que foi To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos, pela oportunidade de estar aqui comentando com vocês esse excelente assunto. Acho que podemos começar, Kelvin. Vocês estão vendo em tela a capa de uma das edições do livro, né, O Sol é para Todos, escrita por Harper Lee, uma escritora estadunidense, nascida no sul dos Estados Unidos, e que praticamente escreveu a obra, o único livro, que é essa em questão. No entanto, com um sucesso estrondoso, lá no ano de 1960 ela publicou, em 1961 ela foi agraciada com o prêmio Pulitzer. Em 1982, essa película que vocês assistiram foi filmada. E se sabe que de lá para cá essa obra está entre as grandes publicações norte-americanas de todos os tempos, dado o peso, dada a relevância das ideias que ela conseguiu concentrar nesse romance. Por favor, Kelvin, a próxima projeção. Pessoal, só uma pequena interrupção. Fiquem atentos aos seus microfones, por causa que a gente pode ter alguma interferência durante a apresentação. Então, só fiquem de olho se eles estão fechados, para a gente poder seguir, tá? Obrigado a todos. Desculpa, senhor. Imagina. Como essa obra foi dividida em 2 partes, a primeira se refere à ambientação da obra, e eu acho que é importante que nós viemos a comentá-la, porque ela vai ser de suma importância para que entendamos todo o conjunto, especialmente da segunda parte, ou clímax desse filme, que é o julgamento, né, que acredito que a maioria tenha assistido. Então, a primeira... Pode passar, por favor, Kelvin. A primeira consideração que eu queria fazer, e vejam bem, apesar de ser uma obra grandiosa, nós vamos fazer um enfoque médico-legal dentro do que é possível. A primeira consideração que eu queria fazer é quanto ao termo, né? Já que o nome é To Kill a Mockingbird. O que significa um Mockingbird? Mockingbird pode ser traduzido para nós como tordo,
Alguns autores interpretaram errado e traduziram como rouxinol, mas na verdade ele é um tordo, é uma ave norte-americana e também presente na Europa, e significa etimologicamente mais ou menos a ave que brinca. Por quê? Porque ela tem uma grande capacidade imitativa. Veja o nome latino, Mimus polyglottus, porque ela se registra até mais de uma dezena de imitações diferentes, especialmente de pássaros, mas, para minha surpresa, inclusive mamíferos. Daí a designação desse termo, né? Mockingbird, em tradução livre, seria um pássaro brincalhão. Essa que dá o nome da obra em questão. Por favor, próximo. Aqui nós temos duas imagens. A primeira vocês devem estar identificando à esquerda, que é a personagem do filme, a Jean-Louise Scott, interpretada pela Mary Bethune, e ao lado a fotografia em idade semelhante da autora, a Harper Lee. Para que a gente mais ou menos conheça, se ambienta um pouquinho, a Harper Lee nasceu no Alabama, no estado do Alabama, no ano de 1926, numa cidade chamada Macomb, e com características muito, muito semelhantes às da cidade que se ambienta o livro e, consequentemente, o filme. De certa forma, dá para se dizer que a história não é biográfica, mas ela é baseada em fatos vividos por essa moça durante sua juventude, conforme a gente vai ver na sequência em seguida. Por favor. Aqui nós temos na primeira imagem, né, no plano mais baixo à esquerda, a Scott, né, e o Atticus, o pai, o Atticus Flint, interpretados então pela Mary Bethune e pelo Gregory Peck. E gostaria de fazer uma menção por este papel, esse ator... Tem áudio aberto, gente, por favor, tá? E o Gregory Peck, por esse papel, ele venceu o prêmio, o Oscar de melhor ator desse ano. E foi considerado pela Academia Americana de Cinema como o maior herói de todos os tempos de Hollywood. Tá? Dada a relevância do papel. Na fotografia ao lado, vocês observam a Harper Lee, a autora, já adulta, acompanhada do seu pai, o Amasa Coleman Lee. Ele também era advogado, ele também defendia réus negros. Então, existe uma correlação muito grande entre os personagens que vocês viram, assistiram nesse filme, com o que essa moça, né, essa escritora, viveu durante a sua vida. Então, nesse caso, acho que a gente pode, de certa forma, dizer que aqui a arte imitou a vida em partes. Por favor, a próxima. Aqui também nós temos três personagens que são centrais nessa história, que é o Jim, o irmão mais velho da Scott, e o amigo, o Dill, né, interpretados aí pelos atores, então, o Philip Alford, a Mary Bethune e o John Magna. Bom, em seguida, então, o que nós temos aqui como a próxima imagem? Nós temos a cidade de Macomb, né, fictícia, no Alabama, onde se passou a obra, o filme, e a cidade de Monroeville, onde nasceu a Harper Lee. Vejam as semelhanças, né, embora em épocas distintas de fotografias, mas vejam a semelhança que aconteceu, e durante, inclusive, a própria execução do filme, sabe-se que toda uma cidade fantasma, então, da Califórnia, ela foi mudada de lugar para ambientar os estúdios do filme, né? Então, foi uma obra grandiosa, mas com resultados grandiosos também. Na sequência, o que nós temos aqui? Por favor, próxima. Nós temos os três personagens que citamos para vocês e uma curiosidade. O menino, interpretado como Dill, ele foi baseado, segundo palavras da própria escritora, neste indivíduo, Truman Capote, que foi seu amigo de infância, e não menos coincidente,
Truman foi um grande escritor também, e ele escreveu uma famosa obra com uma grande conotação criminal chamada Sangue Frio. Tá? Então foi baseado nesse menininho que vocês estão vendo à direita aí, o personagem que ela descreve como Dil. E aqui a minha primeira consideração quanto à cronologia, né, nessa linha lógica de raciocínio. Aos 7 minutos e 40 segundos eles conhecem Dil. Em algum momento eles perguntam o que o pai do Dil, quem é o pai de Dil? E ele, muito constrangidamente, diz que não sabe quem é ou não conhece. E nisso a Scott, na sua ingenuidade, e diga-se aqui de passagem, ela que faz a narrativa do livro e do filme, né, que fica bastante interessante, ela questiona: como você não conhece seu pai? E algum tempo depois, o que acontece? O mesmo menino, ele diz que o pai pilota, ao mesmo tempo que ele disse que o pai não conhecia o pai pilota aviões. E mais adiante ele tem uma outra versão para a atividade do pai, se não me engano, que o pai era dono de ferrovias. O que nós depreendemos dessa primeira observação? Que se num primeiro momento ele disse que não conhecia e nos momentos consecutivos ele narra, né, possíveis atividades do pai, aqui nós, pelo menos, nos damos a imaginar que isso pode ter a ver com o que nós chamamos de pensamento mágico, que é bem característico dessa fase da infância, aproximadamente dos 2 aos 7 anos, com alguma variação individual. E o que é o pensamento mágico? Obviamente é o pensamento ilustrativo, o pensamento quimérico, e onde muitas, às vezes, frustrações ou desejos de uma criança, ele se faz na forma de uma mentira, no bom sentido, muitas vezes de forma compensatória. Né? E o que isso tem a ver, então, com medicina forense? É quanto ao que nós chamamos de valor da prova testemunhal. Provas testemunhais, como nós veremos mais adiante, elas têm valor limitado, uma vez que o ser humano ele é sujeito a múltiplos vieses, especialmente aqueles que têm relação com memória e com pensamento. Então, em outras palavras, o que eu diria para vocês, que uma criança, muitas vezes, ela pode falar a verdade, é óbvio, como qualquer pessoa, mas muitas vezes o que ela entende como verdade, como fato, ele pode estar sob influência de outros fatores, inclusive do pensamento mágico. Tá? Porque ela pode entender uma determinada situação e fantasiar uma determinada situação. Onde nós vimos isso também, dá para se chamar atenção, é quanto ao personagem que eles todos temem, que é o vizinho, o Arthur Radley, né? Que é o Bull. Todos eles têm versões contadas por terceiros, eles imaginam um resto de outros fatores e têm uma visão negativa, né? Uma visão muito temerosa do possível vizinho que, na verdade, eles nunca viram. Então, aquilo que eles não veem, aquilo que eles não conhecem, eles imaginam e têm a sua própria versão daquela pessoa. Como acredito que a maioria de vocês tenha assistido o filme antes de nós começarmos essa conversa, já entende o que nós possivelmente queremos dizer, né? Das falsas interpretações que muitas vezes a gente faz de uma determinada situação, quanto mais uma criança. Não sei, Kelvin, se esse momento alguém queria comentar alguma coisa que porventura não foi falado e que acha importante, ou sim, sobre esse assunto. Acho que podemos abrir as perguntas agora, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, manda no chat que eu libero o microfone, tá?
Professor, nesse momento ninguém mandou nenhuma pergunta, mas a gente tem uma pergunta dela, Cardoso, está escrito com L, não sei se é Cardoso, se foi o Truman Capote que também escreveu Breakfast at Tiffany's. Não sei dizer, realmente não sei. Poderemos depois ver essa informação, mas realmente não sei se é o mesmo autor. Essa obra, pelo menos a Sangue Frio, e é a única que eu lembro dele, ficou muito famosa porque ele descreve, né, fatos que foram reais, ele faz um romance de fatos que foram reais, e o que ele fez? Ele fez entrevistas a posteriori com a família, com o lugar onde aconteceu um determinado crime, tá? Não quero dar spoiler, e faz uma narrativa do ponto de vista jornalístico. Foi talvez a contribuição dele original dentro da literatura norte-americana. O que eu chamo a atenção aqui é pela coincidência e de uma pequena cidade do Alabama, no interior dos Estados Unidos, muito pequena, saíram dois escritores brilhantes e que se conheceram na infância. E eram grandes amigos, diga-se de passagem, e foram amigos durante boa parte da vida. Esse é o fator inusitado, assim, que realmente me chamou muita atenção. O que deve ter havido de fértil e de prolífico nesse lugar, talvez, ou na cultura, porque duas crianças coincidentemente se tornaram dois grandes escritores, né, desde a infância, se conhecendo, é algo no mínimo inusitado. Mas outras duas perguntas da Shirin Fate Youssef, eu não consigo ler o nome completo porque está cortado. Como discernir a fala de uma fantasia ou realidade, ou até que não está sendo manipulado por um adulto? Normalmente isso vai ter que ser tentado descoberto através do questionamento dessa criança, né? Muitas vezes, se a questão é importante, por exemplo, a gente estiver falando do ponto de vista criminal, normalmente é solicitada uma avaliação psicológica dessa criança, ou através de várias entrevistas, e aí vai se, na verdade, averiguando o quão verdadeiro, o quão crível é aquela informação, e até onde ele está, ou em determinado momento, fantasiando aquilo. Pois é algo importante a se dizer quanto a dois aspectos da informação. Aquilo que a gente sabe, aquilo que nós conseguimos captar, né, de forma uniforme, todo mundo consegue captar, e aquilo que nós entendemos. Né? Qual é a nossa versão depois de captado determinada informação? E o que ainda mais chama atenção, depois de algum tempo, qual foi a nossa percepção daquilo? Como nós descrevemos aquele fato? E isso se imaginando que não existam outros vieses. Agora, numa criança, como acho que bem a Shirin colocou, isso se torna ainda mais relevante, porque ela pode ter um componente, como diz, o pensamento mágico, que pode influenciar ainda mais essa informação. Às vezes é uma fantasia aquilo, e muitas vezes pode ter consequências sérias. Aliás, consequências sérias a partir disso, porque uma fantasia ela pode ter uma conotação criminal, por exemplo, e em algum momento se dar crédito àquilo, né? E não é difícil se dar crédito, que uma criança diz, e nós teríamos que fazer uma separação, literalmente, do joio e do trigo. E muitas vezes, se a questão é do ponto de vista criminal, se recorre a esse auxílio, ou seja, um psicólogo que tem experiência em psicologia infantil, para que ele consiga, através de várias entrevistas e anamneses, conseguir tentar fazer um julgamento do que é, de fato, aquela informação. O que é a realidade, o que é real, o que é a fantasia, o que é quimera. Basicamente isso. Então. Ainda da mesma colega, professor, ela citou um caso, que eu não me relembro no nome, mas eu também ouvi falar, que foi da testemunha do filho de uma, no caso, irmão, de uma vítima que a mãe matou afogada dentro de uma piscina no jardim de casa. E como isso foi crucial no tribunal para chegar à condenação da mãe, por causa que o menininho presenciou tudo no momento. Sim, eu acho que vem na mesma linha. Né? As informações eles têm que ser confrontadas.
Uma coisa é testemunha, como eu disse para vocês, né, que a testemunha, a prova testemunhal ela é relativamente pobre, porque a interpretação pode ser enviesada. Né? É o mesmo exemplo, nós podemos ver, por exemplo, um trem se movendo de diferentes pontos de vista e nós temos descrições diferentes do que aquilo. Né? Se eu ver ele frontalmente, eu vou ter uma imagem, se eu olhar ele lateralmente, eu vou ter outra. E assim as coisas podem ser, vejam bem, isso se não considerarmos outros vieses. Agora imagina na mente de uma criança o que ela interpreta daquilo. E por isso que esse conjunto de elementos, obviamente o afogamento em si só, ele é o elemento concreto do fato, o testemunho da criança, se o testemunho da criança é coerente com as demais provas. Então, é difícil se fazer um julgamento, né, e não se faz, na verdade, através de um só elemento. Por isso que a riqueza de elementos ela vai nos aproximando da verdade. Não só as testemunhas, mas a presença de provas, de preferência, é o que vai nos levando a tentar chegar a um consenso do que realmente aconteceu quando se avalia um fato delituoso, por exemplo. É essa sequência, Kelvin. Nós podemos seguir ou tem mais uma? Eu não sei, desculpe. É que eu não estou olhando o chat agora. Temos mais perguntas, senhor. Eu já vou fazê-las aqui, quero ver. Tá, eu faço então. Pergunta de Tátila, professor. O que significa aquelas coisas dentro da árvore? Bom, acho que ficou em algum momento até autoexplicativo. Vocês lembram, em algum momento do filme, que as crianças, por desafio, vão tentar visualizar, ver quem é o Boo. E naquele momento, há uma sombra se aproxima das crianças, a gente até vai ver na sequência aqui. Né? E aquilo reforça ainda mais a ideia que eles tinham, que o Boo seria uma pessoa terrível, né? Um monstro. E eles fogem. A partir daquele momento, começa a aparecer uma série de souvenirs, de brinquedos, de lembranças no interior, né, da árvore. No livro são vários lugares diferentes, não é só naquele oco de árvore. O que mostra aquilo? Que naquele momento, pelo menos no meu entendimento, mostrou o início de um vínculo do vizinho com as crianças. E naquele momento era a forma dele conseguir se aproximar delas, literalmente as presenteando. Vocês percebam que ele esculpiu os dois em pedra-sabão, ele deu uma medalha de leitura para as crianças, ele deu um canivete, coisas que crianças gostam, de pequenos objetos, de manipular. Então eu entendo como uma tentativa de aproximação, a forma com que ele achou para poder se aproximar e tentar se comunicar com aquelas crianças. Esse é o meu entendimento. Pelo menos eu achei que isso foi a simbologia daquilo. Né? O primeiro contato, até o momento não havia nada daquilo. Fizeram aquele contato, visitaram ele, entre aspas, e ele gostou desse vínculo. É isso que eu entendi. E a partir daquele momento começou a se presentear indiretamente. Amor. Tá bem, professor. Eu não sei se o senhor quer mais alguma pergunta ou a gente segue nos slides e eu anoto outras para o final. Acho que tem mais duas só. Tá bem? Então, quem sabe nós não fazemos essas duas e seguimos adiante. Tá. De novo de Tátila. Por que a vítima do tribunal não acusou o verdadeiro agressor, uma vez que ela ficaria exposta a possíveis novos abusos? Veja bem, para mim não ficou claro que ela foi abusada. Né? Para mim não ficou patente que houve abuso, em primeiro lugar. Né? O que me pareceu da situação, a leitura que eu fiz, é que ela assediou o réu, o Tom Robinson, que aliás ficou, parece que ficou implícito isso, só que foi flagrada por um pai branco, violento, alcoolista. E para que ela conseguisse tentar se evadir dessa, entre aspas, responsabilidade, pois ela tomou a iniciativa de se aproximar do vizinho, ela o acusou.
Em algum momento, inclusive, ela faz uma fala onde ela diz mais ou menos isso, né? Vocês não acreditam em mim, né? Ela falando pro júri e pro público. Vocês, né, homens de camisas engomadas, né, cabelo bem penteado, que fazem o julgamento. Então, ela já se sentia julgada, né? Vinha de uma família pobre, né, com más condições. Ela seria julgada novamente, quer dizer, seria julgada. Imagina ela se aproximando de um indivíduo negro, né? De um indivíduo que a sociedade jamais aceitaria aquela aproximação. Então, em verdade, ela inverteu a iniciativa. Ela disse que foi abusada. Não, em momento nenhum, para mim, ficou na obra patente que ela sofreu abuso. Ela não sofreu, mas ela alegou isso como forma de se esquivar ante o julgamento do próprio pai, que a flagrou, né? Flagrou os dois em um momento juntos dentro da casa. Esse foi o meu entendimento. Ok, professor. A outra não é exatamente uma pergunta, é um ponto de informação dos colegas. Realmente foi o mesmo escritor de Breakfast at Tiffany's, e ele também escreveu Bonequinhas de Luxo. Que é o mesmo. Bonequinha de Luxo. É o mesmo, é a mesma obra. É o que eu li aqui. Tá, não, é a mesma obra, tá? Bonequinhas de Luxo, é a mesma obra, Breakfast at Tiffany's. Não sabia que era o... Tá, é só a versão em português, é só isso. Mas é a mesma. Então acho que podemos seguir, senhor. Por favor, então. Se tu puder passar a próxima. A gente pode voltar nesses temas, pessoal, não tem problema nenhum, né? Mas se a gente puder seguir, então, próximo. Esse é o momento, só para pontuar, né, que as crianças vão e fazem um desafio, né? Elas olham a residência da família Radley, o irmão mais velho explica para o Jill, que era novo naquela localidade, o que representava, que aquela casa, na verdade, era uma casa sombria e que deveria existir um indivíduo, que eles chamavam de Blue, né? E que faria maldades, né? Que sairia à noite, mas eles nunca viram. Essas eram histórias que corriam naquela pequena comunidade, né? No momento 9 minutos e 10 segundos do filme, eles falam, né, tudo a respeito daquele indivíduo que nunca encontraram, na verdade, mas que julgavam ser uma pessoa terrível, que morava naquele lugar, né? O filho do Sr. Radley. Por favor, pode passar a próxima. Bem, em torno de 17 minutos e 8 segundos do filme, se dá esse colóquio. O juiz da cidade vai à varanda da família Finch e se encontra com o advogado e faz uma proposta, né, com Éticos. E ele convida o Éticos a defender o Robinson, né, que é o réu. E porque eles já sabem do que acontece ali. Então, naquele momento, o próprio Éticos diz que ele vai aceitar aquele caso, até porque ele tem que manter a integridade e as coisas que ele acredita, né? Que ele deve defender a verdade, deve defender as pessoas, que todos têm, aliás, direito a uma defesa. O que me chamou a atenção nessa cena é o seguinte, comparando aos dias de hoje. Vejam, a história se ambienta lá nos anos 30, logo depois da Grande Depressão, tá? Depois do ano de 1929. Provavelmente 1932, pela cronologia. E esse expediente não é algo incomum, não foi algo incomum, onde um juiz se encontra com um advogado de defesa. E que muitas vezes pode ser visto por nós com estranheza, porque, em princípio, as partes deveriam ser independentes entre si. Elas manterem isolamento exatamente para que não fossem acusadas de algum tipo de conflito de interesse. Mas vejam, isso muda um pouquinho quando as localidades são pequenas e as pessoas se conhecem. Então aqui nós estamos, na verdade, presenciando um agenciamento, né, uma solicitação que hoje em dia a gente receberia por um ofício formal,
feito numa varanda de uma casa. E que hoje, eu tenho certeza, seria visto com muita desconfiança, né? Seria considerado possivelmente uma falta de isenção. Mas não é isso que acontece nas localidades pequenas. E isso, inclusive, aqui, como nós temos um grande público médico presente nesse nosso debate, né? Nessa nossa conversa, vale para nós também. Alguns de vocês, eventualmente, vão trabalhar e talvez até morar em pequenas localidades. Então, fica muito difícil você separar a tua vida profissional da tua vida comunitária. Então, eventualmente, você vai estar fazendo perícia, vai estar fazendo avaliação do teu vizinho. E, idealmente, e se a gente for falar no serviço público especialmente, se pede a maior possível imparcialidade e isenção. Mas muitas vezes isso não é possível em pequenos locais, como eu acho que se apresentou nesse caso, e nem por isso impede que as pessoas sejam justas, né? Sejam corretas. Então, o que eu li na situação, o juiz pareceu quase desesperado pela causa, porque, dada a sociedade, o tempo em que eles viviam, né? No contexto em que eles viviam, quem aceitaria defender aquele réu por ser negro? Né? Então ele fez esse apelativo ao éticos, possivelmente conhecendo o seu caráter, né? A sua postura. Essa é uma observação acerca desse momento que eu acho que é importante. Podemos seguir, Kelvin? Bom, aqui no momento de 28 minutos foi onde as crianças à noite saíram para uma aventura, para ir até a casa dos Radley, para tentar, né, tocar na casa, ver o que se passava lá. Nesse momento, eles têm um contato real com o Boo. Não vem, né, vem apenas uma sombra. Mas o que ficou patente, para mim, pelo menos naquela cena, é que eles confirmaram tudo aquilo que eles pensavam dele. Né? Realmente, ele é um monstro, ele é uma pessoa terrível, né? E, claro, a gente pôde observar, inclusive, que talvez quase o total conteúdo dessa ideia veio, na verdade, da imaginação deles, do que eles pressuporam por imaginar. Não porque eles o conhecessem, mas eles imaginavam determinada situação e foram influenciados dessa forma. Por gentileza, aqui, ó. Podemos passar? Bem, aos 37 minutos e 15 segundos, ainda no final dessa ambientação, Éticos explica para o filho Jem, que queria muito uma arma, né, como ele, Éticos, na infância, ele recebeu a arma do pai e o que o pai o aconselhou, né, que ele atirasse em todas as coisas possíveis, em latas velhas, mas em algum momento ele tinha certeza que o filho estaria tentado a atirar em coisas que se mexessem, coisas vivas. Então ele fez o aconselhamento, atire nas demais aves, né? Ele até cita, no livro ele cita os corvos, mas não atirassem no tordo, no monkeybird. E ele explica por quê, porque o monkeybird era uma ave que não fazia ninhos nas frutíferas, ele não predava nas lavouras, e era um animal que só cantava e trazia bondade, e que isso seria um pecado, né? Ferir o monkeybird, atirar no monkeybird. Pontuei esse momento porque tem a ver com o título e tem a ver com o que eu acredito seja o sumário dessa obra. Por favor, Kelvin. Aos 41 minutos e 47 segundos, vocês devem lembrar dessa cena. O que acontece? Um cachorro raivoso aparece na cidade e Éticos é chamado pela família e ele aparece com um outro homem lá e uma arma. Em algum momento o homem vai atirar no cachorro, está a uma certa distância, e ele desiste e pede para o Éticos fazer isso. O Éticos ainda diz, há tanto tempo que eu não atiro, mas o homem insistiu, né, e o Éticos com alguma relutância pega a arma e a uma longa distância ele consegue abater aquele cão. Vejam bem, pessoal, hoje pode parecer estranho para vocês. Eu tive uma experiência real. Quando eu era criança, eu vi algo muito semelhante acontecer. Não era o Éticos, era um vizinho nosso, mas eu vi ele abater um cão raivoso. Por que isso tinha muita importância? Porque a raiva, no passado, ela tinha mais relevância epidemiológica, dada uma série de dificuldades em conseguir as vacinas, né? Caso tivesse se exposto a um animal infectado.
o que acontece? Onde eu gostaria de chegar com essa cena? É aquela comparação com a gravura abaixo, onde aparece o pai da vítima, né, o Robert Ewell, onde ele insulta, já nos momentos finais do filme, o Atticus, ele cospe na cara do Atticus, tentando provocar uma briga, e o Atticus se esquiva disso. Onde é que eu entendo essas duas cenas em conjunto, apesar da distância temporal das duas? Ele era um homem que tinha virilidade, ele sabia manejar armas, no entanto, por coerência à profissão e aos preceitos éticos a qual seguia, ele não respondeu. Ele poderia ter agredido aquele vizinho, até porque por uma certa superioridade, inclusive de altura, e aparentemente mais jovem, mais forte. Ele não fez, para que continuasse mantendo, né, o seu código moral, o seu código de ética. E vejam bem, né, não mostrou fraqueza, inclusive aos olhos dos filhos e inclusive aos olhos dos assistentes. Né? Por quê? Vejam bem, ele poderia se defender, ele optou por não fazê-lo. Ele optou por manter o seu código de ética. Só um comentário assim da cena da arma e aquela cena final onde o pai da Mayella tenta provocá-lo, né, para que ambos tivessem algum conflito. Por gentileza, Kelvin. Esta cena que se passa 1 minuto... desculpe, saiu errado ali. Provavelmente é 1h06, tá? Não 1 minuto. É uma iminência de linchamento. O delegado avisa o Atticus que ele está vendo um movimento diferente daqueles moradores. Ele vai tentar patrulhar a cidade, mas atentou o Atticus que o cliente dele poderia ser alvo de uma violência. O Atticus o que faz? Pega uma abajur, uma cadeira, um livro, se não me engano, e se senta na frente da delegacia enquanto o xerife da cidade tenta fazer a patrulha. Nesse momento, um grupo de vários, o que parece agricultores, né, chega na delegacia, tem contato com Atticus, dizendo que eles teriam ludibriado, então, o xerife e estavam ali para fazer o que tinham que fazer e pediam para o Atticus sair da frente da porta. Nesse momento, vocês devem lembrar, chegam as crianças, né, que escutaram a conversa, correram atrás do pai, no caso Atticus. Por quê? Porque possivelmente haveria um lixamento ali, a própria Scott, com a sua ingenuidade infantil, possivelmente ela impediu aquele linchamento, ela nem estava ao certo entendendo o que estava acontecendo ali, ou o que me pareceu, principalmente sensibilizando aquele senhor que aparece na fotografia ao lado, né, o senhor Cunningham, que era um devedor do pai, e ela evoca essas coisas, né, evoca no bom sentido, né, que ele devia, mas que a pessoa não devia se envergonhar pelas dívidas, e que obviamente ele tinha vergonha disso. O Atticus explica isso em algum momento. Onde é que eu queria chegar aqui? Ó? É a etimologia da palavra, linchamento, creio que todos são conhecedores dessa palavra. O que significa? É um assassinato de vários autores. Né? Uma coletividade resolve fazer um justiciamento, mata alguém sem julgamento, né? Sem julgamento formal, pelo menos. E da onde vem esse termo? Né? Só um interesse médico legal, vem de lynching, né? Vem exatamente desse sobrenome Lynch. Porque 2 indivíduos americanos no século XIX, o William e o Charles Lynch, em eventos totalmente diferentes, eles evocaram esse tipo de manifesto e foram linchadores mesmo, né? Eles executaram com coletividade algum indivíduo por algum motivo. E aí, com o tempo, se criou o termo, né? Ou pelo menos se popularizou o termo, a Lynch's Law, né? A lei de Lynch. E isso acabou ganhando o mundo como o termo linchamento. Tá? Então, linchamento, assassinato por uma coletividade, por um grupo de pessoas, onde não há julgamento, pelo menos formal. E que há, inclusive, isso existe, obviamente, né? Não foram eles que criaram isso, acabaram nominando, mas isso não deixa de gerar uma dificuldade legal, porque como se aponta a autoria para um grupo de pessoas, especialmente se é um grupo de pessoas grandes que cometem um assassinato. Era isso que eu queria pontuar nesse momento. Kelvin, a próxima, por gentileza. E aqui eu acho que a gente poderia, de novo, uma sugestão que eu faço, se alguém quisesse colocar algo para a gente conversar um pouquinho, as ideias que vocês tiveram, enfim.
Eu confesso para vocês que eu não consigo ir acompanhando com a mesma velocidade o chat, tá? Enquanto eu vou falando aqui. Mas eu tenho lido alguma coisa aqui, né? Uma reação do Wagner, por exemplo, coloca aqui uma reação do pensamento mágico é fechar os olhos quando se sentem ameaçados, né? Nessa cena do caso do Bu. A Gabriela também coloca assim, ó, ele permaneceu íntegro, verdade, né? Achei muito atual essa cena de linchamento, professor, semelhante ao que vemos diariamente sobre crimes que comovem a mídia ou determinada comunidade. Pois é, Ecker aqui coloca assim, ó, achei fantástica a forma de chamá-lo de éticos quando seu nome é Áticos. Né? Realmente, Áticos é o nome, né? Mas é parecido com éticos, né? Parece éticas, mas Áticos, na verdade, tem relação com uma região da Grécia chamada Ática. Esse é o verdadeiro nome etimológico. Mas Áticos, sem dúvida. Professor, outra pergunta no chat de FM Ecker Gmail, não sei qual pessoa é, mas ela pergunta, ou ele, se o tordo faz referência ao Bu, ao réu ou a ambos. Na verdade, ele pode ser ambos, né? Porque as duas, digamos assim, figuras inocentes, né? São, obviamente, o réu, o Tom Robinson, e ao Bu. Entretanto, pelo menos pontualmente, a Scott refere o Bu como torto. Seria porque a gente vai chegar nesse ponto, vai ser lá no final, né? Mas o que acontece? No momento em que o Bu salva as crianças, o Áticos está bastante afetado com aquilo, porque ele acredita que é o filho, na verdade, que teria feito aquilo, e o Marshall, né, que é o delegado da cidade, ele diz que não vai acatar isso, que no entendimento dele ele sabe que está errado, mas ele se convenceria publicamente que o Robert Bob Ewell, ele teria caído sobre a própria faca. E ele justifica por quê. Ele diz que seria uma excrescência expor o Arthur, porque o Arthur, né, tinha sérios problemas em contato com as pessoas. Ele até cita, né, porque ele seria considerado até um herói. E aí ele passaria o dia inteiro as vizinhas trazendo, acho que tortinhas, alguma coisa assim para ele. E isso seria danoso para ele. E quando ele diz isso para o Áticos, ele vai embora, a filha reitera e diz, né, que se expor o Bu seria como matar o Monkboard. Né? Seria fazer algo errado de alguém que só fez o bem. Né? Então, assim, pontualmente, ela cita ele, mas eu concordo com a colocação da colega, ambos foram as vítimas, né? Uma de um final, digamos assim, infeliz, porque morreu injustamente. Mas a outra foi preservada. Né? Uma foi preservada, uma morreu, de fato, né? Uma foi a vítima, né? E a outra seria uma vítima. E eles conseguiram mudar o rumo dessa história, eles conseguiram atenuar, eles conseguiram reduzir os danos. Seria pior, mas, né, no desenrolar dessa história, eles conseguiram preservar a inocência de alguém, né, a pureza, a bondade. Pelo menos esse é o meu entendimento. Francesco, desculpe. Muita gente eu não tinha me dado por conta. Perfeito. A Shirin coloca assim, ó, eu vou ler, por favor. Prof, me chamou bastante atenção o fato de Scott não querer voltar para a escola por algum motivo. E o pai lhe deu uma lição ao dizer que as pessoas só entenderão o próximo quando passam pelo que a pessoa está passando. Essa lição poderia ser aplicada nos dias de hoje. Você não acha peculiar que essa lição tem que ser reforçada nos dias de hoje, sendo que faz 58 anos do filme? O que você acha? Com certeza, Shirin. Na verdade, é ver a perspectiva da pessoa que está, né, dos terceiros. Né? Como a gente vai entender, né, pelo menos talvez não concordemos, eu acho isso, mas nós não poderíamos fazer um julgamento acurado, um julgamento literalmente justo, se nós não nos colocarmos na perspectiva do outro. Concordo contigo, é verdade.
E de fato, né, aquilo que nós, né, independente da época em que passamos, né, do contexto, né, aquilo que é correto, né, tende a se manter ao longo do tempo, né? As coisas corretas continuam sendo corretas, independente do que o tempo transcorra, né, do entendimento das pessoas. Mas, enfim, eu acho que a gente pode seguir aqui com a segunda parte, né? Bom, na sequência aqui, uma observação que eu tinha para fazer a partir da uma hora, na verdade, 9 segundos, que é o início do julgamento. O que chama atenção aqui no tribunal de júri? Tá? Vocês observaram que o julgamento era de um indivíduo de pele negra e todo o júri era constituído de homens brancos que tem uma uniformidade. Isso mudou com o tempo e dependendo do lugar. Por quê? Hoje, no direito norte-americano, quem faz a seleção ou exclusão do jurado são os advogados, a defesa e a promotoria. Então, eles têm direito a metade dos votos. Assim. Então, coloca um grande número de pessoas elegíveis para que possam fazer parte de um tribunal de júri. E aí eles têm que chegar a um número mínimo, né, que normalmente é ímpar. Eu acho que em torno de 12 ou 15 pessoas, algo assim. E eles vão excluindo. Então, o que acontece? Claro, cada parte vê o seu interesse. Então, eles sabem que determinados perfis de jurados, eles possivelmente vão ser mais favoráveis a algumas teses do que outras, especialmente por causa do sexo, da classe social, cor da pele, enfim. Mas isso nem sempre foi assim, né? Então, esse princípio de tentar criar um grupo mais heterogêneo que represente a população, como eu acabei de falar para vocês, nem sempre foi respeitado assim e, na verdade, talvez nem existisse legislação ou tradição de fazê-lo. Então, vejam que se nós estamos falando um filme que fala sobre o debate racial, a priori já nos diria qual seria o desfecho desse julgamento, tá? Independente da força, e que parece o que se mostrou, da defesa do próprio Tom Robinson. Enfim, o grupo provavelmente já tinha um julgamento prévio, ele já estava julgado, aquele rapaz, ele já estava condenado antes de começar o próprio julgamento. Minha observação é o seguinte para a nossa realidade. No Brasil, o tribunal de júri se estabelece numa única situação, nos assassinatos. Então, nos crimes de homicídio no Brasil existe o tribunal de júri, e que é escolhido da seguinte forma. São indivíduos que têm que ter o que nós chamamos de ficha limpa, né? Não ter condenações em julgados, e são escolhidos aleatoriamente, e geralmente entre funcionários públicos, porque é mais fácil de se rastrear essas pessoas no sistema. Então as pessoas são convocadas no Brasil, né, para fazer parte do tribunal de júri, desde que preenche uma série de requisitos, como idade, a situação criminal sem condenações, e é escolhido aleatoriamente na situação de homicídio. Vejam que o caso aqui, no direito anglo-saxão, que representa os Estados Unidos, por exemplo, a acusação era de estupro, não era de assassinato, mas ainda assim houve o tribunal de júri. Tá? Só uma pequena pontuação da diferença aqui no nosso sistema brasileiro e norte-americano. Por favor, Théo. Aqui, na 1 hora e 10 segundos, começa o julgamento, onde a acusação formal de estupro, né, a Mayella acusa o réu, Tom Robinson, de ter estuprado, e uma das primeiras observações que o Atticus faz é isso, ou seja, não houve perícia da moça? Não. E o Marshall, que era o delegado, disse: eu não achei necessário, porque era evidente. Então, isso é uma das coisas que seria uma excrescência, algo grotesco hoje em dia. Como assim não houve perícia? Como assim não fazemos as provas materiais? Então, as provas materiais, sem dúvida nenhuma, são aqueles elementos mais incontestes, mais sólidos que tem no corpo de um inquérito.
Então não teve. Então como saber se de fato ela foi estuprada? Tinha algum elemento físico? Não se sabe, porque não houve. Então, já desde o início ele mostra que o julgamento era viciado. Ele estava se assentando numa base testemunhal, numa base teórica, não era uma base sólida, material. Nesse momento ele faz essa observação. Sigamos, por gentileza. Então, no desenvolvimento da tese, em torno de 1 minuto e 11 segundos, Áticos ele faz um inquérito do policial e ele pergunta várias coisas. Primeiro, sobre lateralidade. Ele percebe claramente que o policial está confuso. Ele não sabe o que é lado direito e o que é lado esquerdo. Né? E o policial acaba dizendo que ele viu várias manchas, né? Vários arranhões no corpo, que para nós traduziríamos como equimoses, escoriações, inclusive algumas sugestivas de esganadura. Certo? Inclusive, Éticos, em algum momento, ele pega as duas mãos juntas, em torno do próprio pescoço e pergunta assim, e o Marshall, né, que responde sim, dessa forma, né, marcas sugestivas que duas mãos estiveram sobre o pescoço da vítima. Na sequência, ele vai desenvolvendo a tese dele, ele chama como testemunha o pai da moça, o Robert Bob, né, Ewell, perdão. E faz várias perguntas, mostra inclusive, pergunta para ele, né, em algum momento, se ele sabe escrever. Ele diz que sabe, de forma muito parca, percebe que ele deve ser um semi-analfabeto pelo jeito que ele escreve, pela lentidão, para mostrar que o Robert era canhoto, o pai da moça era canhoto, né? Em algum momento, em alguma sequência, ele pega o próprio réu, o Tom Robinson, e pede para ele segurar um copo, atira, e o Tom Robinson segura com a mão direita. E ele pergunta, por que você não faz com a outra mão? E o Tom Robinson diz, eu não tenho capacidade de mexer o outro membro, né, o membro superior esquerdo, porque eu, em um acidente, perdi a capacidade de mover essa mão. Ou seja, tem uma debilidade permanente do membro superior esquerdo. Então, e ele pergunta também para o delegado onde é que ficariam aqueles arranhões, aquelas manchas no rosto. Ele diz que ficou no lado direito da face da moça. O que ele tenta mostrar para o público, né, eu acho que fica muito claro, que possivelmente foi alguém que estava de frente para a pessoa e que desferiu golpes no lado direito. Qual seria o membro possível de fazer isso com mais probabilidade? O membro superior esquerdo. Exatamente aquele onde o réu não tinha nenhuma possibilidade de executar, mas o pai da vítima sim, e era conhecido por ser um alcoolista agressivo. Então ele tenta deixar implícito que quem fez aquelas agressões era o pai da vítima. Nesse ponto eu acho que eu abro aqui uma caixa para mostrar assim, que as provas testemunhais no meio jurídico, não são palavras minhas, elas são chamadas de prostitutas das provas. As perícias, as provas concretas, feitas por quem entende e tem um domínio sobre aquele conhecimento, ao contrário, não é chamado de prostituta das provas, e sim rainha das provas. Por quê? Porque testemunhas, o que o ser humano diz, como a gente já tinha comentado, desde lá do pensamento mágico, eles são sujeitos a muitos vieses, a interesses, a más interpretações. O pai da vítima, que era a testemunha, ele tinha um interesse. Qual era o interesse? Acusar o réu. Porque isso salvaguardava a honra da filha. E salvaguardava, inclusive, a si próprio, da agressão que possivelmente ele causou. Então, testemunhas, elas têm que ser consideradas, sim, mas elas têm que ser consideradas com bastante cuidado. É a prova das provas, é aquela que menos tem peso, que menos tem valor. Ao contrário, a prova pericial, a prova material, ela é reprodutível do ponto de vista científico. Por isso que ela tem o maior valor de todos os elementos de um inquérito. Maior que as conclusões, maior que as testemunhas. Daí o termo é oposto. Se uma é a prostituta, porque pode estar enviesada por uma série de interesses, pode ser inclusive comprada, a outra não. A outra é nobre, é real, assim, ela é única e verdadeira. Tá bem? Podemos seguir? Só para ilustrar, aqui a gente tem uma figura esquerda, um boxeador desferindo um golpe com o braço esquerdo. Vejam bem, possivelmente o lado da face mais afetado seria o direito, como quis mostrar, né, a analogia do filme. É óbvio que isso não é absoluto. O lado esquerdo da face também poderia ter sido atingido.
Mas, com maior probabilidade, aquele membro vai atingir o lado oposto. E no lado nós temos uma simulação do que seria estrangulamento. O que nós definimos como estrangulamento, que foi um dos motivos alegados tanto pela testemunha quanto pelas marcas que o delegado, né, acreditou ter visto ou ter presenciado. É a constrição do pescoço, a constrição cervical por partes do corpo do agressor, normalmente as mãos, como vocês estão vendo. E o que fragilizava muito a teoria da acusação, da promotoria, é que o Tom Robinson, ele possuía só uma mão passível de fazer a força. Né? Seria difícil ele executar isso. Impossível? Não, não é impossível. Inclusive o promotor em algum momento diz, você é um homem forte. Você conseguiria com uma mão fazê-lo? A testemunha, o réu titubeia, diz que talvez não, mas ele insiste na pergunta, mas você é forte o suficiente para fazê-lo? E ele, de forma ingênua, diz, eu acho que sim. Ou seja, ele, de forma enganosa, ele acabou se prejudicando. Ele poderia talvez ter alegado não, né? Mas, enfim, eu acredito que de qualquer forma, pelo conjunto do que nós vimos, isso não faria muita diferença no corpo do processo. Porque, como nós falamos de início, o tribunal de júri já estava possivelmente convencido, antes de qualquer coisa. Kelvin, pode passar adiante? Só para ilustrar aqui uma imagem do réu, né, o Tom Robinson, interpretado pelo Brock Peters, onde em algum momento fica claro que ele tem debilidade do membro superior direito. Eu não sei, eu acho que nesse momento, o que vocês acham? A gente poderia conversar, ver se tem perguntas em curso. Vamos ver aqui. Tem várias colocações, né? Aqui, ó, começa com a Francesca, onde foi ótima ideia de colocar as crianças junto ao lado dos negros, mostrando a ideia de segregação é de adultos. Francesca, em algum momento eu gostaria que tu me lembrasse disso, né? Inclusive, eu acho que eu posso comentar agora. Quando sai o veredito e o réu é condenado, todos se ausentam da sala e por fim ficam éticos, né? O éticos, enfim, arrumando os seus pertences para ir embora. E só permanece naquela sala ele, e lá naquele segundo andar ficam a comunidade negra, que era claramente separada, segregada, junto com o pastor e as crianças. E quando o advogado vai passar, todos levantam. E nesse momento o pastor chama a atenção da filha do Áticos e diz, né, Jean-Louis, senhorita Jean-Louis, ele chama assim, né, levante-se, porque seu pai vai passar. O que ficou patente? Que embora o resultado tenha sido injusto, né, claramente injusto, aquelas pessoas entenderam e respeitavam a postura ética do Áticos, né, e respeitavam muito, né, consideravam ele especial, tanto que prestaram aquela homenagem. Todos se levantaram para a passagem dele, e inclusive o pastor chama a atenção da própria filha, diz, levante-se que seu pai vai passar. A Gabriela coloca que eu imaginei que, embora a defesa tenha sido boa, dificilmente ele teria absolvido em função do racismo estrutural. Se é assim agora, imagine no século, na década de 50. As pessoas ficam, na verdade, década de 30, tá, Gabriela? O filme foi rodado nos anos 60, mas ele se reporta aos anos 30. Né? O Johnny coloca assim, as pessoas ficaram cegas de suas ideologias, que nem as provas e argumentos mais claros mudam a perspectiva delas. Na verdade, Johnny, assim, eu nem queria entrar nessa seara, mas os seres humanos são assim, nós somos assim. Imagine a seguinte situação, tá? Vou tentar fugir um pouquinho dessa seara, a gente está muito, né, ligado nessa questão específica. Mas imaginem times de futebol, provavelmente aqui a maioria do Sul, né? Metade deve torcer para o Inter, metade deve torcer para o Grêmio. Se houver um jogo entre as duas partidas, e o teu time claramente fraudou. Alguém tocou a bola com a mão na bola e fez um gol.
Eu pergunto, será que a torcida a favor vai dizer é injusto, anule esse gol? Sejamos francos, essa é uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Né? Ah, mas é meu time, eu adoro ele. Pois é, aqui as pessoas também adoravam os vizinhos e eram brancos, eram como eles. Então, essa parcialidade, se a gente deslocar para outras áreas, será que, e politicamente, para quem torce para o partido A, para o partido B, quando o partido A faz alguma coisa dessa, né? Quando alguém faz algo de errado, pá, mas é esse partido que eu gosto. Né? E aí nós, entre aspas, passamos pano. Então, a gente tem que fazer esse questionamento sempre. Nós estamos sendo justos? Né? Nós estamos agindo com correção ou nós estamos agindo com as nossas paixões? Na verdade, é uma extensão do que a gente está pensando aqui, porque isso funciona para todo mundo, inclusive para nós. Né? A gente tem que estar bem ciente disso. A Carol coloca assim, sei que a época continha essa forte questão racial, mas fiquei me perguntando e até torcendo sobre uma possível absolvição do réu, mediante todos os exames feitos no tribunal. Concordo, Carol. E isso é o que um ser humano, especialmente os jovens, esperam. Né? Esperam a justiça, esperam as coisas ideais, querem as coisas corretas. Eu acho que todo ser humano, obviamente, né, ético, deveria fazer como áticos. Né? Mas sim, nós temos esperança. Né? Aquele elemento da caixa de Pandora, isso a gente tem que sempre ter, né? Independente do que houve. Embora, Carol, eu iria um pouquinho mais longe e te diria assim, houve derrotas nesse filme, né? A derrota foi a morte do rapaz e um julgamento injusto do rapaz, mas também houve vitórias. As pessoas que, algumas saíram melhores daquele processo, né? Aquelas crianças foram bem formadas, aquelas crianças muito jovens entenderam o que os adultos não entenderam. Então esse eu acho que é o lado da esperança do filme, né? O lado da redenção do filme, apesar da tristeza toda. Vamos continuar então, pessoal. Vamos lá. Por favor, Kelvin, se tu puderes avançar. Aqui um capítulo que eu acho interessante, né? É quanto à família Ewell. O Robert Bob, o pai, era um alcoolista, um indivíduo raivoso, um indivíduo com uma série de recalques claros pela classe social dele. E aqui é interessante, né? O que separava os negros dos brancos? Era a cor da pele, no caso da maioria. Porque a maioria atingida pela recessão, pela crise, também eram tão pobres quanto a comunidade negra. Só que se sentiam superiores, obviamente, pela questão de pele. Né? Então eles achavam-se diferenciados por isso. Um indivíduo obviamente perturbado, né? Grosseiro, um indivíduo hipócrita, né? Porque ele possivelmente que batia na filha, ele imputou isso para a testemunha, para o réu. E aqui a figura da Mayella, né? A Mayella Ewell, que fez a acusação, conforme eu acredito, né? Fez a acusação exatamente para que ela não fosse julgada, exatamente porque ela assediava o vizinho. Então ela inverteu a culpa, né? Ela disse que o culpado pela situação, ela literalmente inventou aquela situação. E ela, numa hora e 19 segundos, desculpe, saiu um minuto, tá? 1h19, ela caiu em contradição algumas vezes. E por algumas perguntas do Áticos, quanto quem convidou quem a entrar na casa, em que situação foi, deixando muito claro, a comunidade entendeu aquilo, que ela estava mentindo. Porém, a comunidade achou por bem continuar fazendo o seu julgamento prévio. Ela continuou sustentando o julgamento prévio, embora ficou muito claro o que havia acontecido. As pessoas perceberam o que havia acontecido. Por favor, Kelvin. Aqui, um comentário da Shireen, inclusive, né? Em algum momento, a Mayella, ela se vendo acuada pelas várias, 1h21, 1h24 do filme,
se vendo acuada pelas perguntas do Éticos e pelas próprias contradições, ela se dá por conta daquilo e ela explode numa cena histérica, inclusive. Vocês devem lembrar, ela sai correndo, né? Ela cai diante do público, mostrando literalmente aquele desequilíbrio, né? Que muitas vezes concorre contra a tese dela, né? Por que se desequilibrar? Por que ter uma cena histérica se aquilo de fato ela era a vítima naquele momento? Entretanto, né? Aqui está uma das frases clássicas dessa obra, que a Shining chamou atenção, inclusive, ao lado, né, onde mais ou menos diz isso, né? Você nunca realmente vai entender uma pessoa até que considere o ponto de vista, as coisas sobre o ponto de vista dela, até que você vista a sua pele, né, ou ande como ela. E isso também vale para essa suposta vítima. Ela também era vítima. Sim, ela em algum momento, como eu já tinha dito, ela disse que ela era olhada de forma diferente, ela se sentia inferiorizada, e exatamente porque ela teve um sentimento humano, ela seria julgada, né, por essa situação. Então, embora ela tenha talvez, né, concorrido para o julgamento injusto e para a morte daquele rapaz, vejam, ela também, em certo ponto, era uma vítima, né? Vítima da sociedade, da condição social dela, do pai violento, porque se ela tivesse uma tese diferente, o que poderia acontecer com ela? Talvez o pai matasse ela, quem sabe? Né? Como é que ela ia admitir que ela tinha tomado a iniciativa de tentar seduzir aquele rapaz? Então, sobre isso também vale para aquelas pessoas que são os vilões da história, né? Que a gente fica com raiva, a gente fica revoltado, né? Por uma questão de justiça, mas vejam, às vezes, como tudo na vida tem dois lados, né? O lado do acusador também existe uma justificativa para isso, né? Eu acho que vem de bom encontro a frase dita pelo Áticos para Filho. Por favor, Kelvin. Agora a gente já avançando um pouquinho mais, está quase no fim, né, na verdade, da cronologia da história, o que mostra? Que em vários momentos, pelo menos o autor, né, e o roteirista, mostravam uma intenção, uma projeção negativa do pai da vítima com os filhos do Áticos, né? Então, em vários momentos mostra o jeito que ele observa as crianças, com maldade, né? Elaborando uma possível tentativa de agressão no futuro, algo contra eles. E que chega a 1h58 do filme, é o ponto alto onde ele ataca as crianças na volta de uma atividade de Halloween, numa mata. E uma coisa que chama atenção, se vocês olharem na figura superior, é o Jim, o irmão mais velho, que lutou com ele torceu o braço do Jim, e desferiu socos no Jim, e os socos atingiram o lado direito da face. Assim como o delegado disse ter visto na vítima, no caso na Mayella, quando por ocasião da denúncia. Então, reforçando o aspecto que o agressor, né, do Jim, do filho mais velho, era o Robert Ewing, né? E que, claro, você sabe que na sequência o Robert é morto, e inclusive pelo ato, pelo vizinho, né? Naquela mata que algum tempo depois, no desenrolar da fita, fica claro isso. Por favor, Kelvin, um pouquinho adiante. Bom, aqui, não sei a opinião de vocês, cada um tem a sua, obviamente. Eu achei o personagem mais interessante de toda a obra, né? O Arthur Radley, que foi uma grande surpresa, o plot twist, talvez, do filme, o Bull. Por quê? Vejam, era um indivíduo que nunca ninguém via, que tinha uma fama, né, obviamente, por boatos, e que ficou muito claro, ele não disse uma palavra em todo o tempo que ele participou, né, do filme. Não falou uma palavra, via-se claramente pela postura corporal, que era uma pessoa extremamente tímida e avesso ao contato com as pessoas. Então, do ponto de vista médico-legal, o que poderia sugerir isso, né? Eu até ousei colocar a palavra diagnóstico. Várias coisas poderiam sugerir isso, né? E conversando com outras pessoas que viram o livro, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, que eu pensei, foi esquizofrenia, eu confesso para vocês, porque esquizofrênicos, eles têm essa característica, começa na juventude esse processo, ele tende ao isolamento, né? E ele era uma pessoa isolada.
Outra coisa que me fez reforçar um pouquinho isso, o que poderia esse jovem, né, o Arthur, ter tido uma vida, entre aspas, aparentemente normal e ter se recluído quando um pouquinho mais velho? Lembram que entre os presentes que ele ofertava para as crianças estava uma medalha, e essa medalha, segundo o Tiano, era dada para os alunos que tinham alto rendimento em leitura? Então, na minha modesta opinião, essa medalha era dele. Então, em algum momento ele ganhou essa medalha, ele tinha contato social, mas por algum motivo ele deixou de fazê-lo. E que é um pouco característico para os indivíduos, né, que entram em psicose, tipo esquizofrênica, especialmente a paranoide, esse isolamento. Entretanto, existe uma análise que vocês estão vendo aqui, não é minha, tá? É de um grupo, em que ele não vê evidência, pelo menos, que o Arthur tivesse, porque ele não parece ter, pelo menos naquele momento, distúrbios relativos a delírio, alucinação, que costumam acompanhar a esquizofrenia. Uma proposta, né, eu conversei também com uma pessoa que me colocou isso, poderia ser uma pessoa com espectro autista, porque eles também têm muita dificuldade em contactuação, né? Porém, essa mesma análise que vocês estão vendo aqui, coloca que os autistas têm uma dificuldade bastante grande de comunicação e de expressão emocional. E ao contrário, né, o personagem em algum momento começa a presentear, como alguém mesmo colocou, as crianças e mostra que ele tem um afeto por aquelas crianças, né, que afastaria um pouquinho essa hipótese de autismo. Não há evidência nenhuma que o indivíduo tem retardo mental, apesar da estereotipia dele, porque, inclusive, como diz aqui o exemplo, ele consegue talhar figuras ali, então não há nada que diga que ele tenha algum grau de retardo mental. E uma possibilidade que ficou um pouquinho mais latente foi exatamente alguma desordem de personalidade esquizotípica, onde o indivíduo portador dessa desordem ele faz um isolamento social, mas não tem outros aspectos, pelo menos que diferiam do que o personagem apresenta, pelo menos na obra, né? Mas é óbvio, ele é uma pessoa de comportamento atípico, avesso ao contato. Isso do ponto de vista psicossocial, eu diria para vocês. Mas algo me chamou a atenção, por curiosidade eu fui ler a obra, eu confesso para vocês que eu assisti esse filme quando eu era adolescente, nos anos 80, e não tinha lido a obra, mas pela demanda mesmo, pelo interesse de novo, renovado com esse convite, eu fui ler ela e algo me chamou a atenção. Seria um diagnóstico alternativo. Quem era Arthur? Vejam bem aqui, ó, na bibliografia que eu usei nas páginas 240 e 241 do livro, as áreas grifadas dizem assim, a respeito de Arthur, né, pelas palavras da Scott. Eram mãos brancas, aliás, de um branco demasiado doentio, que nunca tinham visto o sol, tão brancas que brilhavam contra a parede creme. Mais adiante, o que diz a Scott? E os seus olhos cinzentos eram tão pálidos que pensei que era cego. O cabelo era fino e sem vida, apresentando uma ligeira penugem no alto da cabeça. E por fim ela ainda diz, estava numa zona bastante escura. O Bu se sentia mais confortável no escuro. Pergunto para vocês, já que aqui eu acredito que o público seja eminentemente da área médica, o que vocês pensam desse indivíduo? O que ele parece para vocês? A minha opinião é que ele pode sim ser um albino. Talvez por isso justificasse essa aversão à luz do dia, a possibilidade de ficar andando e flanando pela cidade à noite. Talvez daí que viesse, inclusive, os vários boatos, né, que ele ficava circulando pela cidade à noite. E as crianças, por falta de vivência, por não conhecerem ele, talvez nunca tivesse interpretado isso, até porque a Scott tem entre 6 e 9 anos na época, talvez nem conhecesse isso, mas ela chamou a atenção, ela viu essas características físicas nele. Um indivíduo muito pálido, um branco que ela não conhecia, né, um cabelo sem vida, de tão claro, olhos tão cinzentos que ela pensava que era cego. Então me veio essa possibilidade, repito, a obra não diz em nenhum momento que ele fosse um albino, mas confesso para vocês que isso ficou bastante latente em mim, essa ideia de que esse indivíduo talvez fosse um albino e talvez explicasse muito do comportamento dele. E por fim, meus amigos, eu queria dizer para vocês assim, né, de certa forma nós comentamos, né, matar um torto, né,
Em outras palavras, eu entendo como matar a bondade, matar a inocência, pelas próprias palavras da Scott. Ou seja, nós nunca devemos fazer mal a quem faz o bem. Né? E isso foi evitado, né? Embora fugisse todas as regras que o Atticus entendia por falar a verdade, né? A verdade crua e nua, o fato de dever ser correto de acordo com as leis. Moralmente, eles entenderam que era o correto a fazer, né? Que a moral se sobrepunha à legislação, se sobrepunha à lei, porque, do contrário, eles estariam matando o que é bom, eles estariam fazendo o errado. Né? Então era isso, né? Matar o Mountford, como muito bem colocou uma das colegas antes. Né? Quem foi morto? Né? Quem era o Mountford? Tom Robinson? Provavelmente sim, ele foi morto. Fizeram o errado através das leis. E agora, né? Descumprindo as leis, eles fizeram certo. Eles pouparam também o inocente, que no caso seria o Arthur Radley. Pelo menos esse é o meu entendimento. E com isso, enfim, né, eu chego assim aos meus comentários que eu tinha para fazer e gostaria de ver a participação de vocês, se quiserem usar o áudio, fiquem bem à vontade. Confesso também que o meu objetivo em apresentar, obviamente, foi comentar acerca do ponto de vista médico-legal as coisas que a gente encontrou nessa obra, mas por muito mais, pela grandeza dela, eu queria também conseguir que uma geração mais jovem, como a de vocês, que avessa a filmes em preto e branco, talvez uma outra linguagem cinematográfica, tivesse a oportunidade de assistir, de pensar nessas coisas, de ver que existe, na verdade, genialidade em algumas pessoas, né? E talvez, inclusive, em obras escritas há muito tempo, né? Tão atuais, como alguém falou aqui, quanto os assuntos que a gente está vivendo hoje em dia. Por favor, pessoal, fiquem bem à vontade. Carol coloca aqui, ó, me chamou a atenção a equimose correspondente ao lado dominante do agressor, mas não entendi o porquê do braço quebrado do Jim ser o esquerdo. Não obrigatoriamente ele precisa, eu entendo assim, Carol, ele precisava ter agido com a mão esquerda, ou então o agressor ter se posicionado atrás do Jim. Eu acho que até um momento do filme mostra isso. Se ele se posicionasse atrás, com a mão esquerda ele puxa o braço esquerdo. Talvez isso, a própria queda da criança. A Francesca coloca assim, o delírio da esquizofrenia não poderia ser pensado quando afirma que deu uma tesourada na perna do pai, se não me engano. Pois bem, né, Francesca? Vejam, eram todos boatos, né? Não, pelo menos na obra cinematográfica, nada disso fica implícito, nada fica colocado, né? Aquilo era tudo boatos da comunidade. Mas sim, claro, né? Um delírio esquizofrênico, o indivíduo podia estar afetado e podia agredir alguém. Obrigado, Yasmin, capaz, imagina. Só que isso são comentários de um cinéfilo, né? De alguém que gosta de cinema, só isso. E eu sei, Carol, que tu gosta muito desse tipo de análise. Tinha certeza que tu ia gostar. A Bruna Parisotto, eu conheço a Carol, tá, pessoal? Para quem conhece bem a Carol. A Bruna Parisotto coloca assim, achei que o filme deixa entender que o pai priva ele de sair de casa. Sim, eu também acho. A partir do momento que mostra ele cimentando a árvore onde deixava os presentes para a criança. Eu entendo, realmente, acho que tu tem razão. Eu acho que o pai, de alguma forma, tentava cortar esse tipo de vínculo. No livro, tá? Não, isso não é no filme. Por isso que eu não quis entrar muito no livro. No livro, existe um comentário que o pai teria recluído o filho em casa porque na juventude o Arthur teria feito alguma delinquência. Tá? Mas realmente, pode ser por esse aspecto, Bruno. A Fernanda, porfiria não seria um diagnóstico? Poderia ser também. Um indivíduo portador de porfiria, ele normalmente tem sensibilidade cutânea, né? Mas às vezes apresenta outras manifestações. Mas sim, acho que sim. Acho que é um diagnóstico diferencial. A Bruna coloca também assim, ó, e o Bu, de forma a conseguir ver as crianças, saía durante a noite quando supostamente seu pai estaria dormindo. É possível, Bruno?
Exatamente, o momento que ele se esquivava, né? É bem possível. Kelvin coloca aqui, quem quiser abrir o áudio é só sinalizar aqui. Então fique à vontade se quiser usar o áudio também, pessoal. Rômulo coloca, foi uma ótima experiência em contato com essa aula. Obrigado, Rômulo. Eu acredito que seria, né? Espero que realmente vocês tenham gostado. A Stephanie coloca aqui que essa análise sobre o albinismo foi sensacional. Obrigado, Stephanie. Só uma observação aqui, me chamou a atenção, eu até conversei com uma colega de vocês que está aqui, que leu o livro, felizmente leu o livro antes, inclusive, me chamou à parte para dizer, olha, eu li esse livro há pouco tempo. E como ela bem observou, em nenhum momento diz que ele é albino. Mas se vocês olharem as características, né, o Robert Duvall, que é aquele ator que ficou muito famoso, tá? Se você não sabe, ele era jovem na época, o Robert Duvall, ele está vivo até hoje. Fez muitos grandes filmes. Ele interpretou muito bem aquele personagem, né? Ele nem é assim, não é tão claro, mas ali eu acho que descoloriram o cabelo dele, né? Ele deve ter, e parece que ele ficou muito tempo sem pegar sol, exatamente para dar o aspecto pálido que a personagem pedia, como tem aquela descrição no livro. Olha, Thalita, você coloca que há muitos não viam filme preto e branco. Eu até vou te dizer uma coisa, eu acredito que muitos de vocês nunca tinham visto um filme preto e branco, porque a gente percebe que essa estética não agrada às juventudes, à atual juventude, e muitos não conseguem nem entender, nem captar direito o filme se ele não for colorido. Não é culpa de ninguém, né? É porque vocês já acostumaram com uma estética de qualidade de filme melhor, pelo menos do ponto de vista visual. Mas algo que eu sempre chamo a atenção é o seguinte, embora tenha sido um filme preto e branco, efeito cinematográfico zero, não tinha nenhum, percebam a força da história, percebam como o roteiro bem feito, porque era isso que atraía público para o cinema. Não tinha efeito, tinha que ter uma história bem contada. E eu acho que possivelmente a maioria de vocês deve ter gostado do filme. Eu até gostaria, sinceramente, se a gente tivesse uma forma de fazer uma enquete, que vocês pudessem dar uma nota sincera, assim, o que vocês achavam do filme de 0 a 10, vocês entendem? Isso é um filme muito bom. Eu até confesso que eu fiz a sugestão do título, porque com muita dificuldade, um dia desse eu fui fazer a lista dos meus 10 melhores filmes, de todos os tempos, muito difícil, né? Eu acho que no mínimo eu selecionei 60, mas com grande esforço eu tirei 10 filmes, e certamente o To Kill a Mockingbird está entre esses 10, na minha modesta opinião. Isadora gostou também, Isadora. Fico feliz que gostou. Obrigado, Amanda. Eu que fico muito feliz por vocês estarem aqui até essa hora nos acompanhando. Tá? É uma satisfação incrível. A Shirin coloca que achou o filme muito interessante, pois, como já disse, aborda temas que são discutidos hoje em dia, né? Mais precisamente essa semana, com muito afinco, com elementos surpreendentes de uma forma simples. Adorei a análise, obrigado por nos apresentar a obra. Eu que fico muito feliz que vocês abraçaram a ideia e viram e assistiram. Claro, obviamente vocês podem ter as mais diversas opiniões e dizer esse filme é chato, isso não é atual, pode ser. Mas eu gostaria que vocês tivessem essa oportunidade. E quem sabe no futuro não tenhamos outras, né? Obrigado, Larissa. Obrigado pela gentileza das palavras. A Nathalie coloca, adorou muito. Eu também agradeço muito, Nathalie, especialmente a contribuição de vocês. A Gabriela coloca que não sei se tu já assistiu, Vlad, mas tem um filme do diretor Alfred Hitchcock, com o mesmo ator, Gregory Peck, e com os efeitos visuais do Salvador Dalí, sobre o diretor de um hospital psiquiátrico. É bem legal. Acho, caso não tenha visto ainda. Estou tentando lembrar, Gabriela. Olha, é difícil não ter visto filmes do Alfred Hitchcock, mas pode ser. Eu não estou, realmente não está me vindo nada, assim. A Theo coloca assim, muito legal a atividade. Gratidão, Vlad, sempre trazendo bons conteúdos para nós. Que bom que tu gostou, Theo. Conseguiu terminar de ver o filme hoje? Ótimo, tá? Obrigado por estar aqui, viu? Agradeço a tua presença. Gabriela coloca, se o senhor quiser e puder compartilhar a sua lista de filmes, seria muito bom. Posso fazer sim, Gabriela. Posso fazer agora até. Se vocês me derem, podem continuar aí. Eu pego aqui e dou uma olhadinha.
Olha só, pessoal, vou colocar aqui no chat uma listinha que eu fiz. Ah, só gravou 5, sei lá por quê. Mas tem mais. Mas vamos lá, vamos o que vocês estão colocando aqui, olha só. A Esther coloca, adorou o filme, o bate-papo. Muito obrigado, eu que agradeço, Esther. Que coisa boa vocês estarem aqui conosco. Spellbound o nome. Não, realmente não lembro, Gabriela. Eu acho que talvez não tenha visto, mas eu vou seguir a tua sugestão. A Bianca coloca, tuas pontuações foram ótimas, adorei a atividade. Que bom, Bianca, muito obrigado. Obrigado pela gentileza das palavras. A Camila coloca, filme emocionante, com lições atemporais, sensacional, uma análise à altura, muito enriquecedora. E eu que agradeço, Camila, imagina, tá? Eu gostaria que vocês tivessem até participado mais. Eu gosto muito das ideias novas, as percepções que a gente não consegue captar, né? Às vezes o colega no lado te chama atenção para uma coisa óbvia, mas que nem sempre a gente consegue ver. A Manuela, eu conheço a moça, muito obrigado. A obra é atemporal, análise do ponto de vista forense foi excepcional. Filme nota 10. Obrigado, Manuela. Você é suspeita para falar. Que bom, Thelma. Ótimo. Fico feliz que vocês viram muito mesmo, viu? A Carolina, filme muito bom, uma análise sensacional. Muito obrigado, professor. Gostei muito mesmo. Obrigado, Carol. Vocês não sabem quanto vocês ajudaram, assim, nisso aí. A Danusa coloca, muito obrigado, professor. A minha explicação ajudou a esclarecer muitos pontos que não tinha compreendido na hora que assisti. Obrigado eu, Danusa. A Gabriela coloca filme incrível, né, extremamente atual, adorei a análise. Obrigado, Gabriela, eu que agradeço. A Laura, muito obrigado, Vlad. Análise de filmes sensacionais. Obrigado por compartilhar tuas ideias conosco. Nota 10. Eu agradeço. A Grace coloca, ótimo filme, muito boa análise. Eu que agradeço, Grace. Obrigado por estar aqui. E O Vento Levou e Blade Runner são muito bons. Realmente, Luiz, eu acho incríveis. A Bianca coloca, assistiu o filme semana passada, mas acho que vale a pena revê-la após os teus comentários. Puxa, Bianca, que bela homenagem tu me faz. Ah, que bom que vocês gostaram. A Laura coloca assim, para quem interessar, tem um livro com a história da Scout que se chama Vá, Coloque um Vigia. Pois bem, Laura, é interessante você falar desse livro. Na verdade, foi o segundo livro da Harper Lee, e foi um livro muito estranho, porque ela estava quase morrendo, ela morreu uns 2, 3 anos atrás, no máximo, e foi achado um livro, foi publicado, e é tudo muito estranho, porque exatamente é a história ao inverso dessa, onde ela mostra o pai, o Atticus, como um racista. Né? Por isso que eu não sei se a decepção do público foi tão grande, foi um matar um herói, que as pessoas hoje não acreditam direito ao certo se foi a Harper Lee que realmente escreveu aquele livro. Foi muito estranho. Ela escreveu um livro na vida, de fato, que foi o To Kill a Mockingbird, e depois nunca mais publicou nada. Ela mesma disse, em algum momento, assim, ela já tinha dado a contribuição dela e põe contribuição, né, para a literatura. Mas foi, realmente, né, existe essa obra aí e foi uma decepção, eu posso te dizer assim, porque ele mostra o anti-herói, que o Atticus não seria, nessa obra, aquela pessoa que a gente viu e que enxergou, né, o maior herói de todos os tempos, segundo a Academia Americana. A Maria Eduarda coloca assim, muito obrigado, prof. Ótimo filme, Nádia, muito obrigado, Maria. A Sofia coloca, obrigado, né, por ter indicado a obra, achei excelente, bem como sua análise. Obrigado, Sofia, imagina, né? Vocês é que são muito gentis. Tem um filme preto e branco que também é bom, chama O Mundo é um Hospício. Não lembro se eu conheço, Catarina. Teria que dar uma olhada, às vezes eu não relaciono o nome ao filme, tá? Desculpe. A Isabela coloca, muito obrigado. Sempre ótimo ouvir o que tens a dizer. A análise foi muito clara, também li o livro, vale muito a pena. Desculpem só o aspecto, eu não sou comentarista, né? No máximo que eu sei fazer mais ou menos é uma aula, então eu fui tentar fazer uma cronologia do filme e uma análise assim do que eu consegui tirar de medicina legal. Larissa também coloca no mesmo sentido, né, que gostou. Obrigado eu. Não, que aula nada, Larissa, capaz. Foi só uns comentários. A Isadora aqui, ó, sim, li livros, fiquei muito decepcionado. É mesmo, Isadora, né? Eu não li, mas o que me contaram, assim, eu lembro, na época estava para sair o último livro da Harper Lee,
todo mundo foi com sede ao pote, todo mundo saiu assim, chocado, né, da história. A Anis coloca assim: muito obrigado pela análise e pela sugestão do filme. Achei sensacional, coloquei todos aqui de casa para assistir também. Que legal, Anis. Isso é uma coisa que eu percebi entre vocês, agora conversando, por causa da pandemia, que está todo mundo meio preso, que as famílias assistiram juntas, algumas pelo menos. E isso é uma coisa que eu acho que eu não vejo desde os anos 80, né? Antigamente, a única mídia praticamente que tinha uma casa era rádio e TV. Então era comum todo mundo assistir junto, era algo mais familiar, por incrível que pareça. E bacana que as pessoas vêm junto e discutem junto e sentem as emoções juntas, né? A Aline coloca aqui, ó, obrigado, adorei. Qual é o próximo? Olha só, se um dia eu for convidado, eu tenho vários, né? Mas depende do FMSA, se eles vão de novo topar essa loucura. A Bianca coloca assim, ó, tem uma série, Olhos que Condenam, na Netflix, onde também se trata de um julgamento baseado no racismo. Não conheço, Bianca. Aliás, eu tenho uma série de filmes e livros acerca do racismo. Muitos deles é verdade, baseado na obra da Harper Lee. Tá? Mas tem uns bem interessantes. A Isadora coloca, achei a obra incrível, clássica, temporal, análise familiar. Imagina, Isadora, tu é minha amiga, por isso que tu está dizendo assim. Permitiu diversas percepções novas. Muito obrigado, eu que agradeço. Seu Mara coloca, muito bom. Quando fui procurar, eu achei pelo nome Na Sombra do Silêncio. Parabéns, obrigado, eu. Seu Mara. Sem palavras, para agradecer a participação de vocês. Pessoal do FMSA, aí, que foi sensacional em organizar, foi generoso em convidar um amador, né, para comentar filme, né, de fato deveria estar comentando aqui alguém que conhecesse a filmografia. Eu sou um fã, eu confesso para vocês, né, eu acho que eu sou um bom assistente, mas comentarista, por favor. Só tentei extrair coisas que eu vi ali sobre meu viés profissional, né, coisas que um legista veria, que um perito veria. O Kelvin está reiterando aqui, né, que o Olhos que Condenam é muito bom, principalmente pelo fato de ser baseado em fatos reais. Gente, tem muita coisa do ponto de vista forense, e eu queria dividir uma percepção que eu tenho para vocês, tá? Talvez nos meus últimos comentários aqui. Nós podemos aprender de várias formas, né? Podemos de maneira convencional, quando a gente vai numa sala de aula, quando nós pegamos, né, um livro e a gente seca ele. Mas vejam, a cultura está impregnada de elementos que podem nos servir. Né? Claro que muitas vezes fantasioso, muitas vezes com licenciamento poético que tem que ter, mas às vezes num bom filme, num bom livro, né, um romance, nós temos elementos de boa pesquisa, né, de qualidade, e que pode nos ajudar, ou pelo menos a montar, nos compor o que a gente vai chamar de cultura, né, de bagagem intelectual. E eu posso afirmar para vocês, eu repito, como cinéfilo, do ponto de vista, eu sou um cinéfilo porque eu adoro cinema, né? Não que eu tenha cultura cinematográfica grande, mas eu adoro cinema. E sempre assisti muito filme. Eu posso dizer que muito aprendi com os filmes, muito. Né, coisas que possivelmente numa aula usual me passaria atenção, porque nem sempre nós como professores conseguimos ter a didática suficiente para passar informação com qualidade, mas porque o filme emociona, e aquilo que emociona nos faz memorizar, a memória é evocada. Então, se apercebam disso e tomem conta disso também, né, que nós podemos ter nos cinemas boas indicações, e isso ajuda a nos formar no sentido mais amplo. Inclusive com informação cultural mesmo, né? Informação concreta. Espero que vocês tenham gostado mesmo, que alguma coisa tenha ficado, né? Assim que a gente e esse momento, né? Esse foi um momento coletivo de todos nós. Quem diria que no ano de 2020 nós teríamos muitas pessoas discutindo, cada qual no conforto da sua casa, né? No meio de uma pandemia mortal que está ceifando um monte de vida por aí, e ainda assim a vida tem em continuar vivendo, continuar seguindo, né? Vejam como nós somos versáteis. Então eu quero agradecer muito esse momento com vocês,
E, honestamente, no futuro gostaria realmente de participar mais e que a gente pudesse fazer outros encontros, se for de interesse. Sim, seu Mar, à espera de um milagre, fantástico. A Fruit Valley Station eu não vi. A Naila coloca aqui, Olhos que Condenam, é muito bom. Também, ó, mais uma pessoa a indicar, pelo jeito a série é excelente, muita injustiça e sofrimento. A Maria Paula coloca, muito boa análise, obrigado Maria. Obrigado por compartilhar. Assim como a Lara. Muito obrigado por aceitar participar, prof. Eu que fico honrado. Na verdade, eu vi como um privilégio isso. Não entendi o que é teriformes já. Não entendi, Mayara, desculpe. Então tá, né, Kelvin, e demais membros da participação, o pessoal que teve por aí. Ó, a Dini coloca assim, em nome da FMCA, ficamos muito satisfeitos com o debate. Boa noite, Já professor. vi que foi solicitado. Boa noite, Dini. Fui solicitada para realizar mais um evento. Olha só. Sim, vamos mandar o formulário no grupo depois. Já tivemos gente nos solicitando para conversar com o senhor para fazer novos eventos. Bah. Não sei se é bondade de vocês, só bondade de vocês, mas já está feito. Não, é verdade. O pessoal que está perguntando sobre os formulários, nós vamos informar logo em seguida direitinho o link pelo grupo do WhatsApp. Todos estão no grupo, acredito, receberam o link para estar aqui, então estarão lá no grupo. Logo em seguida, e alguns vão disponibilizar também a gravação, por alguns perderam o início por aquele problema com áudio, né? Então, logo em seguida, nós vamos resolver isso também. O pessoal aqui está perguntando, professor, o restante da lista dos filmes. Ah, sim, já vou providenciar então aqui, que não peguei todos aqui. Deixa eu ver se agora vai, desculpe. Vamos ver. Eu não sei, ele está gravando só os 5 primeiros aqui. Eu vou fazer assim, Jenny, eu posso mandar essa lista para vocês pelo... eu mando agora aqui, já sei como fazer, desculpe, já sei. Vou mandar para o Kelvin, de repente, como sabe melhor que eu, cola aí. Eu vou mandar uma lista ampliada, mas se vocês quiserem, eu mando. Pode mandar, senhor. Eu mando aqui e mando lá no grupo do WhatsApp. Acho que no grupo do WhatsApp seria até melhor, por causa que aí o pessoal pode ver depois. A gente vai fechar essa sala aqui e todo mundo pode olhar, anotar. Acho que fica melhor. Aí eu encaminho lá. Tá ok, Kelvin, eu estou mandando já mandei os 10 primeiro para ti e vou mandando na sequência, pode ser? Claro, senhor. Tá, eu estou mandando aí. Tá, os 10 primeiros e a outra parte da lista eu já encaminhei tudo no grupo do WhatsApp, pessoal. Tá, aqui eu já tenho um restante, ó, pelo menos os 30 primeiros que eu pude identificar, assim, que eu já, um dia desse eu passei para uma amiga, a gente troca umas ideias aí e vamos ver se vocês gostam. Eu acho todos esses filmes muito bons, todos eles. Já temos a lista completa lá, pessoal. Tá ok. Olha, gente, muito obrigado. Fiquei realmente honrado com a participação de tanta gente, de boas participações, e que nos encontremos na próxima, então. Tá? Muito obrigado para vocês. Desejo aqui uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Eu adorei Nós que agradecemos. Em nome da organização, mais uma vez queria agradecer a presença do senhor e de todos que participaram, todos que tiveram acesso ao nosso evento. Teremos mais eventos, não sei se na próxima semana não é um período muito curto, mas pelo menos em 2 semanas a gente vai ter um evento e o tema mais provável, já dá para dar um spoiler para o pessoal que gostou, vai ser pediatria. A gente vai falar com uma professora da UFPEL, outra da UCPEL, e vamos ver até se a gente bota, para quem é da IFMSA, uma alumne nossa
para a gente já ter essa opinião de quem é recém-formado, está recém tendo esse contato inicial com a pediatria, dentro dessa temática. E para quem está ansioso pela próxima participação do professor Vladimir, depende mais dele aceitar o nosso próximo convite, com certeza vai ter outro convite. Ao meu ver, e acho que de todo mundo, o evento foi um sucesso, então a gente só fiquem aguardando no grupo, que em breve a gente vai dar notícia de mais eventos para vocês, e com certeza o professor será convidado novamente a participar. Grato, Kelvin. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Tudo de bom. Um abraço. Graças. Obrigado.